Neste vídeo, falaremos sobre como a República Tcheca se tornou uma das nações mais seculares do mundo. E olha, não é um fenômeno de agora não, hein? É uma história de séculos que foi moldando uma identidade nacional bem única. Vamos começar? Para começar, esse número aqui já diz praticamente tudo, 72%. Essa é a porcentagem da população tcheca que simplesmente não tem religião. É um número impressionante, né? E que nos leva a uma pergunta fundamental. Como é que um país bem no coração da Europa chegou a esse ponto? E essa pergunta fica ainda mais interessante quando a gente olha para o contexto. A República Tcheca não é só secular. Ela é um verdadeiro ponto fora da curva, principalmente se a gente comparar com seus vizinhos. É que depois da queda do comunismo, muitos países do leste europeu viveram um forte renascimento da fé. A religião, que antes era suprimida, voltou com tudo. Mas, na República Tcheca, não. Lá o movimento foi justamente o contrário, com uma queda ainda maior na filiação religiosa. Então, como é que está o cenário religioso do país hoje em dia? Os números pintam um quadro muito claro de uma sociedade onde a religião institucionalizada ocupa um espaço, digamos, mínimo. Agora, o que é realmente interessante nesse gráfico é a escala. Pensa só, 72% da população se declara sem religião. Os católicos, que já foram maioria um dia, hoje são só 21%. E a presença evangélica é quase simbólica, com menos de 1%. E essa queda não foi gradual, não. Esse gráfico mostra bem a velocidade da mudança. Em 1991, assim que o comunismo acabou, 44% da população se identificava como católica. Em pouco mais de 2 décadas, esse número caiu pela metade, para apenas 21%. Uma queda de 23 pontos percentuais. É muita coisa em pouco tempo. E isso vai além da simples filiação a uma igreja, sabe? A gente está falando da crença fundamental. Só 29% dos tchecos dizem que acreditam em Deus. Em contrapartida, 66% declaram abertamente que não acreditam. É a taxa mais baixa de toda a região, o que mostra o quão profundo é esse secularismo. Então a gente chega na grande questão: por quê? A resposta não está só no século XX no comunismo. Para a gente entender a República Tcheca de hoje, a gente precisa voltar no tempo, lá nas raízes de uma longa história de desconfiança em relação à autoridade religiosa. 3 momentos cruciais definem essa jornada. Começa lá no século XV com um reformador chamado Jan Hus, passa pela devastadora Guerra dos 30 Anos, e tudo isso é reforçado pelo ateísmo de Estado imposto pelo regime comunista já no século XX. Jan Hus é uma figura central na identidade tcheca. Muito antes de Lutero, ele já questionava a autoridade e a riqueza da Igreja Católica. A execução dele o transformou num mártir e num símbolo duradouro de resistência contra uma poderosa instituição religiosa que era vista como opressora. Um século depois, a Guerra dos 30 Anos foi uma catástrofe para a região. A vitória das forças católicas levou a uma repressão violenta, forçando a conversão e solidificando na memória coletiva uma associação poderosa, a de que a religião institucionalizada era uma ferramenta de opressão estrangeira. Essa associação histórica entre religião e opressão é o que faz a experiência tcheca ser tão diferente. Para a gente entender isso melhor, vamos comparar com a Polônia, um país vizinho que seguiu um caminho completamente diferente. Essa comparação é fundamental. Na Polônia, a Igreja Católica se tornou um pilar da identidade nacional, um refúgio e um símbolo de resistência contra a ocupação nazista e depois contra o domínio soviético. Na República Tcheca, a história foi o oposto. A religião institucional, especialmente o catolicismo, foi vista como cúmplice dos opressores. E o resultado direto dessa trajetória histórica distinta é este número. Apenas 27,9% da população se identifica como cristã, o menor percentual em toda a região. A identidade nacional tcheca simplesmente não se fundiu com a religião como aconteceu em outros lugares. Portanto, o que a gente vê hoje não é só o legado do comunismo, é o eco de mais de 600 anos de história, uma longa narrativa de ceticismo em relação ao poder religioso que moldou profundamente a identidade de uma nação inteira. Isso nos deixa com uma reflexão final. No mundo onde religião e identidade nacional muitas vezes andam de mãos dadas, a experiência tcheca nos força a perguntar: se não é a fé que une uma nação, o que ocupa esse lugar? O que define a identidade tcheca hoje? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!